Boa noite a todos. Então vamos para mais um estudo do livro Mereça Ser Feliz. Hoje ainda em virtude da pandemia e das restrições em relação às nossas reuniões, estaremos produzindo a live aqui da casa, mas sozinho, sem ninguém estar participando. É muito importante aproveitarmos bem desses momentos que dispomos ainda como concessão da misericórdia divina, a ponto de nós fazermos do nosso tempo aqui no planeta ainda uma oportunidade bendita de crescimento. Se estamos vivos, aqui na carne, diante de tantas situações difíceis pelas quais passamos, precisamos, antes de mais nada, agradecer. Colocar o coração dentro da gratidão por merecermos ainda a oportunidade de continuarmos vivos. O capítulo de hoje é o 29, que estará falando sobre perfis psíquicos. É muito interessante a gente contextualizar os estudos que estamos fazendo. Os estudos da semana passada e retrasada vieram nos falar da questão relacionada aos julgamentos que fazemos dos outros, da conduta alheia, dentro daquela proposta do Cristo que nos recomenda não julgar em situação nenhuma. Então, que possamos trazer esse conceito cada vez mais presente na nossa vida, para que não venhamos a julgar as questões alheias. E como nos lembra o Espírito, nesses estudos anteriores, ainda aqui disponíveis no Facebook, existe uma maneira melhor de nos conduzir do que criar ou produzir julgamentos, é estarmos analisando a conduta alheia, se acaso for necessário analisá-la, de uma forma caridosa, colocando aí muito amor e muito respeito, para que possamos aprender com os erros e possamos, sempre que possível, auxiliar os nossos irmãos nas condutas que exercem. É sempre o compromisso do exemplo e o compromisso do amor. Lembrar que estamos todos no mesmo barco, que somos cidadãos planetários, que algo nos une mais do que todas as nossas questões culturais ou os nossos pontos de vista. Nós sempre falamos isso, que é a nossa questão humana. Nós somos irmãos. Quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não, nós fazemos parte de uma única família, a família dita humana, filhos, portanto, de um mesmo Pai, que ama a todos. Então, dentro desse compromisso humanitário, nós falávamos semana passada, precisamos manifestar as nossas condutas dentro desse ser humano. Precisamos ser humanos. E aí há uma conduta que se impõe. Como que o humano, o homem, deve proceder nas suas manifestações? Existe, claro, aí todo um conjunto de princípios e valores, virtudes e qualidades que precisam ser manifestas para que você seja considerado um ser humano. E não um outro ser, um ser animal, estúpido, violento, antifraterno, antissocial, que desrespeita a conduta e as opiniões alheias. Então devemos nos manifestar no mundo como seres humanos. E aí a conduta humana se impõe. E nós sabemos o que precisam e devem ser os valores e princípios respeitados por aquele que deseja ser humano. Então que coloquemos isso em prática, que foram os dois últimos estudos que fizemos semana passada e retrasada. E hoje nós vamos analisar a questão dos perfis psíquicos. É muito interessante a gente avaliar quem somos em termos de manifestação mais generalizada. Nós sempre colocávamos isso em estudos anteriores. A forma como nós nos classificamos
frente a esta escada de Jacó, frente a essa escada evolutiva, onde inúmeros seres de graduações morais e espirituais diferentes se colocam. Então, ao analisar isso, sem julgamentos, e aí a importância de fazer uma análise para aprendizado, para ver em que ponto nós nos encontramos. Como nos qualificaríamos enquanto seres humanos e enquanto espíritos? Eu sou um espírito evoluído, feliz. Eu sou um espírito que manifesta uma conduta humana dentro do amor e da caridade. Eu sou um espírito infeliz, imperfeito, que manifesta erros com frequência. Ou eu sou um espírito mediano, neutro, nem cá nem lá. Eu ajo então mais de acordo com a conveniência do que de acordo com a consciência. Se indo para a direita eu obtenho vantagens, eu não quero nem entender direito o que é essa direita, eu vou para a direita porque a direita me traz vantagens. Amanhã a esquerda é mais conveniente para mim, que eu ande pela esquerda, porque a esquerda, dentro do meu interesse pessoal egoísta, é melhor. Eu abandono a direita e vou para a esquerda. Amanhã é o centro, né? É para cima, é para baixo. Então, muitas pessoas no planeta agem pelo interesse próprio, o chamado egoísta, interesses particulares, e não dão muita importância ao resto, que é resto. E aí não agem de acordo com a consciência, de acordo com valores e princípios estabelecidos, mas de acordo com as conveniências e do quanto de vantagem vão auferir ou vão obter fazendo isto ou aquilo. Em palavras mais duras, mas bem realistas, quanto é que paga? O que eu vou ganhar com isso? Então eu vou receber em troca, vou ter um retorno financeiro favorável se eu me colocar dessa forma? Então eu me coloco. Ou seja, eu me vendo, né? Eu sou facilmente comprado. Amanhã ou depois tem quem paga mais do outro lado. Aí eu troco de camisa, como quem troca de time, e vou para quem paga mais. Mas não é um jogo, não é um campeonato futebolístico, não é um campeonato de vôlei, né? É a vida. E aí nós temos que perceber se essa troca devido a favorecimentos financeiros, onde eu me vendo com facilidade, vai de fato fazer com que eu evolua, com que eu aprimore as minhas capacidades. Então há aí um questionamento a ser feito para perceber qual é o meu perfil psíquico. Aonde eu me enquadro enquanto espírito em evolução? Como é que eu manifesto a minha essência? De forma consciente ou de forma mecânica, mais reativa do que ativa? Nós falamos isso também em outros estudos. Não é reagir de forma mecânica e imprudente ou impulsiva, mas de estabelecer uma ação diante daquilo que vamos verificando no mundo. Agir no bem, agir na caridade, no amor, com respeito ao outro e ao que ele representa. Então é preciso respirar um pouco antes de fazer julgamentos precipitados, quase sempre conduzidos pelo preconceito e pela discriminação. Então isso tudo nós estamos estudando e isso tudo está relacionado às questões que envolvem egoísmo e orgulho, que é o título do livro, né? Mereça ser feliz. Surpreendendo as ilusões do orgulho, né? Ou superando, desculpe, as ilusões do orgulho. Então, dentro do perfil psíquico, o autor espiritual selecionou aqui um trechinho do livro dos médiuns, né? Dessa vez é do livro dos médiuns e não do livro dos espíritos, como normalmente ele selecionava, né? Está no capítulo 3, no item 28, e fala dos perfis psíquicos. Vamos ler. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Então, já tem aí um outro perfil antes desse, né? É aquele que não vê mais do que fatos. Quer dizer, só vê fatos. Então, o que o atrai na ciência e filosofia espírita são os fatos, né? Os fenômenos psíquicos mediúnicos,
um trem que bate, um outro que pula, né? Uma manifestação na mesa. São as coisas que atiçam a curiosidade do indivíduo e ele comparece nas reuniões por curiosidade, por causa dos fatos, do fenômeno em si. Esse nem aqui está sendo considerado. Está muito longe de entender o que significa a ciência espírita. Mas existe um outro perfil que não apenas se aproxima da doutrina por conta dos fatos, mas por conta da moral que ela encerra, por conta da parte filosófica e científica que trazem para nós, como nós estamos estudando, conceitos extraordinários da própria reencarnação, da vida após a morte, de como vivem os espíritos no plano espiritual, de como eles recebem de acordo com aquilo que fazem dentro de uma lei de ação e reação ou de causa e efeito. Então existem aqueles que comparecem à doutrina não apenas pelos fatos ou fenômenos, mas também por aquilo que apreendem dela enquanto filosofia, enquanto ciência. Mas aí tem aquele que para por aí, né? Ele estuda, conhece, mas não pratica. Então não há uma prática que acompanha o conhecimento auferido, né? Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram os seus hábitos e não se privariam, de um só gozo que fosse. Ou seja, o conhecimento não transforma. A pessoa não se modifica, porque as ideias e o conhecimento ficam só a nível mental. Lembra que nós estudávamos em capítulos anteriores que a pessoa trabalha a sua vida só a nível mental? Ela não coloca o sentimento, ela não se conscientiza daquilo que está aprendendo, ela não pratica, é uma fé sem obras, porque ela joga tudo para o campo mental, né? Então ela tem o conhecimento daquilo e acha que o conhecimento basta. Mas é o conhecimento que não transforma. Ou seja, ela estuda sobre a paz, por exemplo, mas não se torna pacífica, continua violenta. Ela está estudando sobre orgulho e a importância da humildade, mas não se torna humilde. Ela sabe o que é humildade, sabe que é importante ser humilde, mas não pratica humildade. Ela estuda sobre a paciência e ela sabe aonde é o campo de prática da paciência, mas ela não se move no sentido de transformar-se, e aí continua impaciente. Ela não move um dedo para transformar a si mesma. Desculpa, né? Então é aquele que tem conhecimento, que vai até a doutrina, mas não pratica aquilo que aprende. Não modifica um único gozo seu, diz ele aqui, né? Os hábitos não se alteram. Ou seja, o avarento continua sendo avarento, o orgulhoso se conserva ainda cheio de si, prepotente, o invejoso continua sempre hostil, não se altera, né? E aí consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São chamados de espíritos imperfeitos ou neutros, como nós falamos agora. Então esse é um perfil que acompanha muitas das pessoas encarnadas, que tem grande cabedal de conhecimentos teóricos, que tem muita cultura, que coloca debaixo de braço muitos diplomas, que é às vezes até doutor e mestre, PhD em determinadas áreas do conhecimento humano. Mas a grande maioria das pessoas ainda permanece com isso a nível mental, acadêmico, vamos dizer, no sentido negativo, né? Não no sentido positivo. Fica dentro de um academicismo que vai conhecendo mais, aprendendo mais, novos mestrados, novos doutorados, novo conhecimento, novo aprendizado, busca avidamente na internet vários conhecimentos, estuda uma coisa, estuda outra, amplia a sua capacidade intelectual cognitiva e os conhecimentos culturais, mas não coloca em prática. Não exerce no dia a dia a transformação que esses conhecimentos deveriam providenciar se a pessoa se conscientizasse daquilo que aprende. Mas aí o orgulho muitas vezes não deixa que a pessoa perceba as falhas na manifestação da sua conduta. E ela acaba julgando muito os outros, né? Sempre olhar para fora, e raramente consegue fazer uma análise interior de profundidade. Raramente ela vai conseguir olhar para dentro de si com aquela atenção plena, com as capacidades intelectuais atentas para providenciar transformações dentro da sua conduta. Ela não reflete sobre os próprios atos. Então esse é infelizmente, dos perfis
mais comuns que a gente ainda observa no planeta. O autor espiritual coloca aqui que, ao desencarnar, né, ele fez um estudo a respeito disso. Olha as palavras dele aqui. Nas vésperas do meu desencarne, os temperamentos dos espíritas cristãos foram alvos de profundas preocupações de minha parte. Isso antes de desencarnar. Suas atitudes faziam-me recordar a trajetória religiosa do homem comum. E isso a mim intrigava. Aí ele desencarna, né, com essas coisas na cabeça, como se diz. Somente na vida espiritual, após desencarnar, né, pude compreender com mais lucidez e clareza a questão dos perfis espirituais que definem os temperamentos e o caráter, encontrando então respostas convincentes a muitas de minhas dúvidas. Então ele continua estudando, né, no plano espiritual, essa questão do caráter, né, essa questão dos temperamentos que envolvem os perfis espirituais. No Livro dos Espíritos, lá na pergunta número 100, existe ali uma gradação espírita evolutiva. Ela não define tudo, mas ela auxilia a gente se classificar mais ou menos em que ponto estamos. Por isso que eu disse mais no início agora da nossa live, a questão dos espíritos neutros. A grande maioria das pessoas encarnadas no planeta estão nessa classificação de número 7. Né? Bem longe, de 1 a 10, né? Nós estamos como se fosse na nota 3, né? É o inverso, né? Que 10 é o 10º colocado, né? Nós estamos em 7º colocados, normalmente. Antes de nós tem mais 6 classificações superiores. Então, nós normalmente estamos lá no fim da linha, mais ou menos como espíritos neutros. Esses que eu comentei que são bem volúveis, né? Curiosos, e que normalmente decidem pelo que lhe traz mais benefício, resultado financeiro. Não agem ou não agimos muito com a consciência e a essência. Nós vamos mais pela aparência, por aquilo que reluz, né? E aí somos os espíritos chamados neutros. Fazemos bem, fazemos o mal, fazemos o bem, fazemos o mal, somos egoístas, né? Caprichosos, melindrosos, invejosos, ciumentos, né? Então aí vai um perfil da humanidade encarnada. Então esse espírito dedicou-se a esse estudo. Em registros similares ao da ciência humana, vinha deparar-me com volumosa literatura destinada a estudos antropológicos e socioespirituais. Em capítulo específico, tomei conhecimento de belíssimo e incomparável estudo sobre os perfis evolutivos, minudenciando características psíquicas e traços emocionais sobre os mais variados protótipos da sociedade humana. Então, sempre que a gente vai fazer isso, é para uma análise de estudo, não comparativa no sentido de julgamentos. A gente não vai fazer isso para pensar, fulano é assim, fulano é assado. Não. Nós vamos fazer uma análise dessa natureza para ver aonde é que nós nos encontramos. E de que forma nós podemos movimentar recursos e tempo, vontade e coragem para a transformação interior, para nos tornar melhores. Avaliando os resultados das nossas ações, pelos frutos que se conhece a árvore, analisando o resultado ou as consequências das nossas escolhas, né, dos nossos plantios, é que nós vamos corrigir o que plantamos ou corrigir o que fazemos. Se diante das escolhas que estou realizando ou do plantio que estou fazendo, eu estou colhendo determinados frutos ou tendo como consequência certas questões que não são agradáveis, eu modifico a forma de me conduzir, os meus caracteres, né, para que eu possa me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, pessoa de bem, dentro daquelas virtudes e qualidades, princípios universais. Nós já sabemos quais são. Não precisa inventar nada. Basta vermos os que já estão disponíveis aí, catalogados dentro da psicologia humana, nem tanto espiritual, humana mesmo, para nos colocar de uma forma melhor dentro dessas classificações. É para isso que a gente estuda. Não é para ficar julgando os outros, não. E nem para ficar se martirizando, né? Se culpando naquele sentimento de culpa que bloqueia, que é improdutivo. A gente não faz isso para dizer, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Não.
a gente faz isso, né, para dar as costas ao passado e providenciar um recomeço a cada dia. Um plantio diferente, mais baseado, né, nos princípios espirituais evolutivos cristãos, éticos, humanos. Não é isso? Com interesse, aprofundei-me nas reflexões sobre os religiosos de todos os tempos e pude assim melhor entender o perfil espiritual dos espíritas cristãos, que merece uma abordagem detalhada em tais compêndios antropológicos espirituais. Então ele fala de algumas questões que ele identificou que servem para todos nós, para toda a qualidade de humanos atualmente encarnados no globo, né? Então são comentários que ele faz, mas que podem trazer para cada um de nós alguns indicativos de como é que nós estamos procedendo, se nós não estamos nos colocando dentro dessas análises antropológicas e espirituais que ele faz. Com certeza sim, vamos nos reconhecer em muitas delas, né? Apenas para compor anotações com finalidades de despertamento, né? Despertamento, abrir os olhos, acordar, ver, né? Sair das ilusões. Em breves linhas, descreverei algo sobre a personalidade espiritual dos mesmos nos últimos 2000 anos. Então, está pegando aí 2000 anos para cá, a época cristã, né? E é interessante porque dentro desse estudo, nós temos que avaliar essa época, porque nós estamos depois de Cristo. Sabemos que Cristo é o espírito mais evoluído que passou por aqui. Ele é a manifestação de Deus em excelência. É instrumento divino. Né? Eu vim para cumprir o que estava escrito. Eu não faço outra coisa que não seja cumprir com a vontade do meu Pai. Ele é nosso guia e modelo. Ele é, de fato, caminho, verdade e vida. Então, todas as análises que nós vamos fazer é de 2000 anos para cá, dentro de um gabarito emocional, temperamental, que é a conduta cristã, espírita por excelência. Então, esses apontamentos ele faz para que a gente possa nos situar dentro desta escala evolutiva. Olha lá, vamos lá. Amantes incondicionais dos ensinos da figura excelsa de Jesus, ou seja, todos nós somos, né? Amantes incondicionais dos ensinos de Jesus. Habituaram-se, ou habituamos, ao discurso do bem, seguindo-lhe as palavras, mas sem a prática. Outro perfil. Exímios exegetas dos textos evangélicos, conhecedores dos textos, entregaram-se ao costume de interpretar-lhe para obter vantagens pessoais, em franco desrespeito à opinião alheia. Pega a história para você ver quanto foi vantajoso, muitas vezes, nós nos fixar, né, com o conhecimento evangélico dentro do poder que a igreja, ao longo da história, tinha ou detinha. Né? Então, fizemos isso para vantagens pessoais, mas com franco desrespeito à opinião alheia. No passado, a gente até queimava, né, os ditos hereges. Imagina, né? Dedicados estudiosos da letra evangélica passaram-se a julgar representantes divinos e exclusivos portadores da verdade, estabelecendo tribunais aos que não lhes atendiam os interesses. Sempre foi assim, né? Cada religião com a sua verdade, os outros estão errados. Então nós nos colocávamos como exclusivos portadores da verdade, ou nos colocamos, né? Estabelecendo tribunais àqueles que não atendem aos interesses dessa verdade que nós defendemos. Vamos nos colocando aí, eu já estou nos três aqui, né? Dotados de grande influência, arregimentaram adeptos e ramos religiosos, elegendo a exclusão e a heresia para os desleais. Fascinados com a hierarquia eclesiástica, disputavam a qualquer preço a ordenação e o destaque, a fim de lograrem o aval dos cargos para perpetrar os abusos do poder. Será que ainda hoje nós perpetramos abusos de poder?
detendo o monopólio do saber, incensaram dogmas e sacramentos como instrumentos de fé fácil e negociável. Agravando a condição espiritual de tais perfis, as anotações davam conta que nos últimos 600 anos acostumaram-se à adoção popular de lavrar sentenças infalíveis e condenatórias em julgamentos acerca das atitudes alheias, em deplorável atitude de intolerância. Resquício moral da ação de Gregório IX, que em 1231 oficializou os tribunais da vergonha, elegendo os padres dominicanos, ou do Senhor, como herdeiros da gloriosa missão de torturar fisicamente os hereges. Bom, aqui ele fala de uma questão histórica, né? Mas é importante nós perceber que um agravamento de 600 anos para cá é a adoção popular de lavrar sentenças infalíveis e condenatórias. Os estudos da semana passada e retrasada, né? A gente julga, sentencia, acha que é verdade e adota posturas de intolerância. Basta ver as redes sociais, né? Quanta tolerância e amor elas demonstram, não é isso? Em linhas gerais, semelhantes condutas talharam um caráter espiritual típico e peculiar que define a grande maioria dos espíritos em evolução. Então, como é que nós poderíamos resumir essa questão, né? Desses espíritos em evolução presentes na Terra? Não habituaram a terem as suas interpretações pessoais contestadas. Pisa no calo para ver, né? Contraria quem quer que seja para ver. Não estão habituados, ou não estamos, desculpe. Né? Acostumaram a fazer do seu conhecimento intelectual a verdade que ainda não aprenderam a sentir. Encantaram-se com a ritualização exterior como forma de desonerarem-se das obrigações íntimas, adulando guias, responsabilizando obsessores, amando cargos, práticas e idolatria. Ou seja, existe uma ritualização exterior, eu faço aquilo, estou quites com a consciência, sem necessidade de transformação íntima. Guardam imensa dificuldade de amar a quantos não lhes partilham os pontos de vista, contagiando-se facilmente com a animosidade crônica. Nutrem acentuada desconfiança uns nos outros em razão das suas infidelidades e desonras de outrora. Assim, conquanto amantes do bem, percebi pelos informes que seus descuidos eram mais fruto da imaturidade do que da perversidade. Embora isso não tenha sido suficiente para desonerar-lhes de muita dor e do confinamento a regiões infelizes da erraticidade, retornando reencarnações atrozes em busca de melhor. Ou seja, estamos já há algum tempo nesse círculo vicioso, onde a gente, via de regra, manifesta essas questões nas nossas oportunidades reencarnatórias. Para a gente encerrar por hoje, né, que já é bastante, né, vai dar muito pano para a manga, né, essas questões que estamos estudando, tá, para a gente avaliar com bastante profundidade durante a semana, né?